Agora a gente vai começar a nossa entrevista com o coordenador executivo da PIB, Kleber Caripuna. Eu vou fazer uma apresentação aqui de milhões dele, que vocês já conhecem, pessoal. Vocês que ouvem a nossa rádio já conhecem nosso coordenador. Ele está dando a honra novamente de estar aqui com a gente. A gente ouviu ele na COP, no Estúdio Roça e no ATL. Então, mas para quem perdeu as nossas entrevistas, eu vou falar aqui para vocês quem é esse coordenador que está aqui. Ele é formado, pessoal, em gestão ambiental e mestrando em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília. Ele também é mestrando em Ciência Política pelo IDP. Ele é liderança indígena do povo Caripuna do Amapá e atualmente é coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, representando a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, pela região da Amazônia. É isso, seja muito bem-vindo, Kleber. E que bom que você voltou aqui pro nosso estúdio. A Sam tava brincando, dizendo que agora você já pode pedir música. Pode pedir música. Já pode pedir uma música pra gente. Pode indicar uma música pros nossos seguidores aí ouvirem. Maravilha, é sempre bom atender o pedido da Rádio dos Povos. Obrigado, Natália, obrigado, Sam. Uma boa tarde aí para os nossos ouvintes, telespectadores. Estamos aqui para contribuir com mais um programa da Rádio dos Povos e cobrindo diretamente o nosso 22º acampamento Terra Livre. 22 edições dessa grande potência que é o nosso acampamento. É muita luta, viu? E, gente, é a primeira vez a gente está fazendo um estúdio móvel da Rádio Nacional dos Povos aqui na tela. A gente tá chique, tá? Tem até ar-condicionado na sala. Mas pra gente começar a nossa entrevista... E tá frio, Natália. Tá frio, né? Pra quem vem das terras quentes, depois do Nordeste lá tudo é mais quente, a gente tá estranhando aqui, dá até uns revertrés no corpo. Kleber, como coordenador executivo da APIB, de que forma que o ATL fortalece a incidência política dos povos indígenas junto ao Estado brasileiro? Bom, Natália, Sam, pessoal, eu costumo dizer que o ATL ele é uma potência de mobilizar não só pessoas, né, nossos parentes que vêm dos territórios, mas de mobilizar, né, ações concretas, de mover, né, o Estado como um todo, principalmente os poderes, em tomar providências de alguma pauta, alguma demanda, né, que a gente vem reivindicando, né, ao longo do ano, e o ATL chega para ou consolidar alguma demanda ou também reabrir um debate para novas demandas, seja de políticas públicas, né, para os povos indígenas, política de fomento às atividades produtivas, a política de saúde, a política de educação escolar indígena. Inclusive, hoje tivemos assinatura importante de um termo de cooperação do CAPES, né, do Ministério da Educação, né, para as universidades, para potencializar o apoio de bolsas, né, para acadêmicos indígenas. Né? Então é um passo importante que o ATL ajuda, né, a incentivar, a potencializar, né, pautas como essa. E trazer também nossas pautas sobre, né, a nossa principal bandeira de luta, né, a demarcação dos nossos territórios, né, que é histórico, né, tem um passivo gigantesco, e o ATL busca, né, também ajudar a potencializar o avanço dessa agenda. Né, inclusive estamos dialogando, né, com o governo federal, né, nesse período agora, com o novo ministro Eloy Terena, do Ministério dos Povos Indígenas, com a Casa Civil, para ver se a gente consegue ter algumas terras aí, né, anunciadas. Enfim, estamos dialogando, não temos ainda certeza de nada, né, mas o ATL ajuda a potencializar essas agendas. Então, é uma grande mobilização que, como o Sam mesmo fala, para a gente é a maior do Brasil, dos povos indígenas, e quem sabe a maior do mundo. Acho que tá. Com certeza. Tá aí. Obrigada, coordenador. Eu acho que essa pauta da assinatura do termo de cooperação com o CAPES é uma pauta muito importante também com a CAPES, né? Pra gente falar aqui na Rádio Nacional dos Povos, porque a rádio também é educação, pessoal. E eu queria fazer uma pergunta, como seu coordenador ali de abrangência da Amazônia, quais pautas que você considera que são não mais importantes, mais urgentes para a Amazônia nesse contexto nacional? Acho que para além da pauta de demarcação, que ela é urgente para todos nós sempre, mas eu diria que a gente está num processo hoje de luta pela desintrusão do nosso território, a proteção dos nossos territórios. Enfim, a PIB teve um papel histórico, né, no ano 2020 ainda, né, de entrar com a DPF 709 no Supremo Tribunal Federal, e que infelizmente o governo anterior
não deu nem atenção para a decisão da Justiça, da nossa Suprema Corte, e que o governo atual começou a fazer um processo de desintrusão, né, de retirada dos invasores de 7, né, 8, na verdade, né, territórios indígenas que estavam no âmbito da TPF. Mas a gente também tem uma demanda de outros territórios que precisam serem retirados dos invasores. Territórios esses já garantidos os seus direitos originários de demarcação, que precisa agora fazer um processo de retirada. E eu diria também que uma das pautas que estão preocupando muito os povos indígenas, principalmente em regiões de fronteira, é a proteção desses territórios do avanço do narcotráfico e, agregado a isso, né, o garimpo nos territórios indígenas, né, as invasões nos territórios indígenas para exploração madeireira, né, exploração de pesca, enfim, o avanço, né, de empreendimentos, né, que a gente precisa atuar de uma forma na Amazônia, né? Claro que isso é uma demanda de outras regiões, né? Mas da Amazônia especificamente, territórios gigantes em área de fronteira que precisam de uma proteção do Estado para que esse narcotráfico não avance cada vez mais para dentro das nossas comunidades, aliciando nossos povos. Isso é uma preocupação que a Amazônia traz também como pauta do acampamento Terra Livre. Legal. E como você trouxe, né, o ATL é essa grande mobilização que contribui para o avanço de muitas políticas do campo indígena, da pauta indígena no Brasil. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa programação. O que a gente pode esperar desses próximos dias do ATL? Hoje a gente já teve marcha, tivemos algumas entregas, né, em relação à educação, que é muito importante. O que a gente pode esperar dos próximos dias agora do ATL? Importante, Natália e Sam, falarmos sobre essa grande programação que nós fizemos aí para o acampamento desse ano. Começamos de lá atrás, né, no domingo ainda, né, um ato que está se tornando já tradicional da PIB, né, a ocupação do eixo monumental, né, para quem não é de Brasília, né, o grande, né, o eixo monumental de avenida aqui de Brasília se fecha aos domingos e é aberto para várias atividades, enfim, de lazer da população brasiliense. E a gente tem acostumado já nos últimos 3 anos fazer um grande ato de ocupação de Brasília a partir do eixão, né, o eixão do lazer, né, fazendo ali a presença da PIB, dos povos indígenas naquele espaço. E na segunda-feira, no dia de ontem, tivemos a nossa grande abertura do acampamento Terra Livre, né, com pautas importantes na parte da tarde, 2 plenárias importantes, né, e uma que é fundamental para a gente, que é o debate sobre a memória, a justiça, né, e verdade para os povos indígenas, principalmente pelos crimes que ocorreram na época da ditadura militar, e não só da ditadura, que ocorre até hoje com os povos indígenas, então uma plenária de suma importância. E no dia de hoje, como você bem falou, Natália, a nossa grande primeira marcha do ATL com o tema, né, o Congresso Inimigo do Povo, uma marcha gigantesca, nos surpreendeu bastante. A gente tinha, inclusive, uma expectativa desse ATL ser um pouco menor em termos de público, um pouco das condições todas, enfim, logística, né, financeiras, enfim, guerra no mundo inteiro hoje, né, e vários parceiros nossos direcionando recursos para apoiar humanitariamente, né, as pessoas que estão sendo atacadas pelas guerras. Mas nos surpreendeu que o povo nos atendeu, nos desobedeceu e veio em massa, graças a Deus, né? E vimos hoje isso na nossa primeira grande marcha, né? Um público gigantesco, né? Passando a mensagem para o Congresso que o movimento indígena está aqui, que os povos indígenas estão aqui em Brasília e vão continuar resistindo. Agora mesmo nós estamos aqui no programa, pessoal, está rolando uma plenária, né, nesse exato momento, com alguns ministros, né, do governo federal que vieram aqui ao acampamento, né, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério, né, do Desenvolvimento Social, né, Ministério dos Direitos Humanos, enfim, e outros, né, a FUNAI, enfim, e outros que estão agora nesse exato momento numa plenária que é para trazer um pouco os avanços, né, os desafios ainda, né, da política indigenista do Estado brasileiro para os povos indígenas. Então, né, pautas importantes. Amanhã, na quarta-feira, vamos ter algumas agendas importantes, inclusive uma que já também está virando tradição no ATL, que é uma reunião com as embaixadas, né? Então, muitas embaixadas que estão sendo convidadas vão vir no acampamento Terra Livre para fazer uma reunião com o movimento indígena e como que a gente pode avançar nessa relação das parcerias com as embaixadas de outros países, né? E também uma pauta importante na parte da tarde, que é o debate sobre, né, as políticas e ações para as mulheres indígenas, né? Uma pauta toda organizada e programada pelas mulheres indígenas do movimento, né, com apoio da Amiga também, junto com a PIB, né, fazendo esse debate. Na quinta-feira, a gente tem uma plenária que é de suma importância pela parte da manhã, que é um debate sobre o Campanha Indígena para Aldear a Política. Esse é um projeto que a PIB vem desenvolvendo desde 2017, né, que vem avançando nos últimos anos, principalmente nos anos de eleição, para que a gente consiga
ampliar essa nossa representatividade do movimento indígena, dos povos indígenas, no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas dos Estados. E à tarde vamos ter a nossa segunda grande marcha, né, a marcha de encerramento do acampamento Terra Livre, né, com o recado que a gente está querendo dar desse ano no ATL, que é: nosso futuro não está à venda, a resposta somos nós. Temos uma expectativa da vinda do presidente Lula, nós fizemos o convite já, né, já há algum tempo, estamos dialogando para que na sexta-feira, pela parte da manhã, ele possa vir aqui no acampamento e também, né, ter aí assumir um compromisso político com o movimento indígena. Isso é um ano de eleição, é um ano que a gente precisa mostrar a nossa força de movimento e um projeto de país que, de fato, dê continuidade ao avanço das políticas sociais, né, e de direitos humanos, e não há outro projeto, pelo menos na nossa visão, que não seja o de apoiar a reeleição do presidente Lula, e por isso a importância da vinda dele aqui no acampamento, nessa demanda. Então, várias programações ao longo dessa semana, fora as programações paralelas, enfim, está recheado, então acompanhe a gente até o dia 10, que muitas coisas vão rolar ainda. Tá ótimo. E é muito importante isso que você traz sobre o ano eleitoral, né? Então, assim, reiterando o que o Kleber já falou, que o presidente Lula venha, que a gente acaba fazendo até mais uma pressãozinha, né? Estamos aqui para isso, estamos aqui para funcionar, para ser ativo na luta também. Então, que o presidente venha, que assuma seu compromisso, né? Porque é um ano eleitoral, é um ano decisivo para a população do Brasil e com uma mobilização, já 22º 22º ano já de mobilização, seria uma desfeita enorme, tá, presidente? O senhor não comparecer ao acampamento. Eu acho que já deixa para nossa próxima pergunta, né? São 22 anos de acampamento Terra Livre, coordenador. E são 22 anos que nós ocupamos Brasília com nossos cantos, rezas e maracás. O que na sua formação de direitos humanos e ciência política, o que você acha que a incidência dos povos indígenas em Brasília pode mudar o contexto atual da política ou dos direitos dos povos indígenas como um todo? Acho que a gente precisa ser enxergado, ser visto. A presença indígena em Brasília há 22 anos, eu falo até mais de 22 anos, né? Porque o ATL tem 22 anos. Nós, os povos indígenas, já desde antes do acampamento existir, já marcava a presença aqui em Brasília. Né? Conquistamos os direitos na Constituição Federal por conta dessa presença em Brasília e dessa luta, né? Dessa militância na Constituinte de 88. Então, acho que é fundamental nós estarmos presente, né? Tem aquele velho dito, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, se a gente continua lutando, resistindo, marcando presença e cobrando políticas públicas mais próximas da nossa realidade, é possível a gente mudar um cenário de país. E eu acho que a gente está conseguindo avançar, né? O cenário que a gente está vivendo hoje, de ter um Ministério dos Povos Indígenas, de ter indígenas ocupando vários espaços, né, no Poder Executivo, tanto federal como estadual e municipal, da mesma forma ocupando o espaço do Legislativo, tanto federal, estadual e municipal. Faz parte da luta de resistência do movimento indígena. Então, hoje, ter pela primeira vez, depois de 57 anos da FUNAI, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a primeira presidenta mulher indígena assumindo a FUNAI, aliás, a primeira indígena assumindo a FUNAI, depois de 57 anos, é fruto dessa luta. Então, a TL oportuniza esses avanços e essas conquistas. E eu acho que, para o futuro, né, isso, né, tende a ser muito mais. A gente acabou de sair de uma COP30 no ano passado, onde o movimento indígena brasileiro e global fez uma incidência enorme de participação. Foi a maior e melhor presença dos povos indígenas naquela COP30 no ano passado. E a gente, né, conquistou muitos compromissos assumidos. E agora está na fase de tirar esses compromissos assumidos do papel. Então, eu imagino que os próximos 5 anos, aí para frente, né, várias coisas a gente vai ver avançando sobre não só o reconhecimento que o mundo já faz hoje da importância dos territórios de povos indígenas, quilombolas, de comunidades tradicionais, como política efetiva para o enfrentamento da emergência climática, sair desse reconhecimento para ir para a prática, avançar nas políticas de demarcação, né, e titulação territorial dos nossos territórios, como estratégia para enfrentar essa emergência climática que o mundo vive hoje. Acho que uma incidência que o movimento indígena faz hoje muito forte sobre o debate do financiamento climático, principalmente financiamento direto para povos indígenas e comunidades locais, para que esse recurso de fato chegue, né, na ponta, nos territórios, para trabalhar a gestão territorial, a proteção territorial, projetos de atividades, né, pensadas pelos povos, né, pelos coletivos, né, pelas organizações, associações locais. Então, acho que a gente tem ainda muito a avançar. Então, esses 22 anos
é só o começo de uma luta, né, que ainda persiste, e a ideia é ir avançando a cada ano. E eu acho que a gente tem conquistado, né, muitos avanços, mas também temos muito desafio pela frente. Muito obrigada, Kleber. Nós queremos dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui. É sempre um prazer te receber aqui no nosso estúdio. Volte mais vezes. Já volta com as indicações. Ele já tem que vir já com uma lista de música, gente. Vai ser a quarta, quinta, sei lá, né? E é isso, assim, a nossa casa é a casa da PIB, a casa da CONAC, é o espaço onde a gente tem pra gente colocar nossas demandas, fazer um novo veículo, insurgir aí desse mundo que a gente sabe, né? A mídia é muito importante, a gente tá dentro desse espaço pra gente conseguir também colocar as nossas pautas principais e conseguir avançar na luta. Então, seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado, Natália.